Pois bem, meus caros, vídeo de hoje fede a gol. Vamos falar finalmente atendendo a pedidos e a cobranças também por promessas não cumpridas neste canal do principal artilheiro do futebol europeu nesta temporada. Do goleador máximo da Bundesliga nesta temporada e que vem quebrando recordes por lá. Do cara que está ajudando o Stuttgart a brigar na parte de cima da tabela, hoje vice-líder, um pontinho a menos do que o líder Bayer Leverkusen e acima do Bayern de Munique e do Borussia Dortmund. Estamos falando de um rapaz, não vou chamar de menino, não vou chamar de senhor, porque a idade não permite, mas aos 27 anos, Serhou Guirassy, jogador de Guiné, mas que nasceu na França, está fazendo estragos na Bundesliga e hoje lidera a corrida pela chuteira de ouro do futebol europeu. E muita gente me mandou mensagem porque é um cara relativamente desconhecido para o futebol europeu e até por conta da sua trajetória. Então o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo é falar um pouquinho como o Guirassy chegou ao Stuttgart, qual foi a sua trajetória, analisar ele como centroavante, né, como jogador, o repertório, o estilo, as características e também vamos responder algumas perguntas no sentido de possível transferência, porque já tem alguns clubes europeus mais abastados do que o Stuttgart, isso não é tão difícil assim, de olho nesse jogador por alguns motivos e a gente vai falar também sobre isso nesse vídeo. Então quem é fã da Bundesliga e quem gosta de um assunto alternativo, por favor, já chega deixando o like para me incentivar. Preciso de incentivos. Preciso de incentivos. É data FIFA e eu preciso que você aí me incentive. Comentários também são bem-vindos. Quem está acompanhando a campanha do Stuttgart, por favor, comente. Quem gosta de ver o Guirassy jogar e quem não gosta também, acha que é fogo de palha, comente por aí e se inscreva no canal. Quem ainda não é inscrito. Vamos começar pelos números do Guirassy nessa temporada, que é o que mais surpreende. São números atípicos até para o próprio jogador. Se ele também tivesse nesse nível há algum tempo, certamente não estaria no Stuttgart, né? Nós estamos falando de 13 gols na Bundesliga até agora em 7 partidas. Nem Gerd Müller, nem Robert Lewandowski, artilheiros históricos da competição, conseguiram chegar a essa marca, a esse número de gols em 7 jogos. Ou seja, ele já quebrou um recorde que vem chamando atenção. Ele tem mais um gol na Pokal, né? Na Copa da Alemanha. Então são 14 gols nessa temporada. Na temporada passada, em 28 jogos, ele marcou 14 gols. Ou seja, em 8 partidas, a gente está falando que ele tem 14 gols. Vai ser, certamente, se não se machucar, se não acontecer nada de estranho, a temporada com mais gols na carreira do Guirassy, o que vai colocar ele, obviamente, em evidência para grandes clubes, né? Pegando a trajetória dele, o Stuttgart, né, é o 7º clube do Guirassy na carreira. Ele começou lá atrás, aos 17 anos, no Laval, time da 2ª divisão da França, que hoje, inclusive, está na liderança da 2ª divisão do campeonato francês, porque não passou na peneira do Auxerre, né? E aí foi para o Laval e depois foi contratado pelo Auxerre. Logo em seguida teve passagem pelo Amiens, depois foi para o futebol alemão, né? Foi para o Colônia, voltou para o futebol francês, voltou para o Colônia no futebol alemão e em 2022, que começa a ser o recorte interessante para a gente, ele se destaca no Rennes da França, né? Ele foi contratado ali em 2020, nessa altura, e depois ele começa a se destacar no Rennes da França, inclusive já marcando alguns números interessantes, 11, 12 gols nas temporadas, o que faz o Stuttgart contratá-lo e emprestá-lo de novo para o Rennes durante uma temporada, e depois o Stuttgart resgatou esse jogador. Ou seja, a temporada passada, com esses 14 gols que eu falei, já tinha sido a melhor do Guirassy, e essa temporada certamente vai ser a melhor da carreira. Pô, Quesada, mas o cara tem 27 anos, isso aí tá cheirando fogo de palha, né? Como é que é o nome daquilo que os ingleses falam? One season wonder, né? Um jogador de uma temporada só.
Pode até ser, mas existem exemplos no futebol mundial de jogadores que começaram a se destacar mais tarde, né? Talvez não com 27 anos, mas você tem, por exemplo, o Uli Edson, no exemplo do futebol brasileiro, o próprio Jamie Vardy, jogador do Leicester, o próprio Miroslav Klose foi assim também, não com 27, mas começou tarde a se destacar. O Van Nistelrooy também, se eu não estou enganado, 22 ou 23 anos que ele começa a carreira. Enfim, tem jogadores que demoraram para engrenar no futebol. E não estou comparando que vai ser o caso do Guirassy, que ele vai ser uma grande maravilha daqui para frente. Mas também é comum a gente ver esse tipo de caso. Bom, o cara tem 1,87 m e 79 quilos, né? O típico magrelão alto, centroavante que frequenta muito o último terço de campo, mais posicional dentro da área. Vou colocar para vocês o mapa de calor do SofaScore dele, para a gente ter mais ou menos uma noção. Assistindo o jogo, obviamente, dá para ter essa noção clara. Mas é um cara que se posiciona muito ali no miolo da área, brigando com os zagueiros até pela sua altura e pela forma de jogar, né? Consegue fazer o pivô, consegue bem na bola aérea ofensiva. Mas nessa temporada, especialmente pelas características dessa equipe do Stuttgart, comandada pelo Sebastian Hoeneß, que é considerado um prodígio, né? Um jovem treinador dessa nova safra da Alemanha. Quem não conhece é sobrinho do Uli Hoeneß, ou seja, tem o futebol nas veias. Uli Hoeneß, que é uma figura emblemática do Bayern de Munique, manda e desmanda lá até hoje, né? Jogador do clube, diretor histórico, presidente, enfim. E o Sebastian Hoeneß é considerado por muitos um cara muito interessante a nível tático. Se a gente pegar esse Stuttgart, não é um time que tem individualidades que saltam aos olhos, né? Não é um time que brilha individualmente ou que tem jogadores muito diferentes. Então, o sistema tático está bem encaixadinho numa transição e proposta de jogo ofensiva, né? Um contra-ataque, uma bola enfiada, uma bola longa, e por isso o Serhou Guirassy vem sendo tão importante. Porque além de fazer essa parte posicional no último terço de campo, brigando com os zagueiros, ele também ataca muito bem os espaços pela passada larga que tem num contra-ataque, por exemplo, numa bola enfiada. E é assim que ele faz alguns dos seus gols. Estava falando de repertório, né? E aí a gente vai ver alguns gols que eu separei as imagens. Elas estão congeladas, porque senão o vídeo vai abaixo, né? Não temos os direitos ainda da Bundesliga. Mas ó, eu separei esse primeiro gol dele aqui. É exatamente isso que eu estou falando. Uma bola enfiada, né? Ele se movimentando muito bem numa linha de 5 jogadores, fugindo do impedimento. Depois ele vai sair na cara do goleiro e vai fazer o seu gol. Esse foi o primeiro gol na Bundesliga. Tá aí, separei o segundo também. É uma jogada que ele recebe ali na intermediária, limpa o zagueiro, né? Dribla o zagueiro dentro da área, com uma tranquilidade, como se estivesse na cozinha da casa dele, preparando um mousse de chocolate, e faz um belíssimo gol. Aí nós estamos vendo mais um gol, e esse é mais daquilo que eu estava falando da característica posicional dentro da área, né? Jogada pela esquerda, cruzamento, e ele vai finalizar quase dentro da pequena área entre a marcação dos dois zagueiros. Esse é outro gol dele, esse é um dos mais bonitos, se não o mais bonito, né? Ele recebe essa bola meio que quicando ali na entrada da área, ele dá um chapéu no jogador e vai finalizar de cabeça por cobertura em cima do goleiro. É muito repertório. Isso surpreende. Aí uma outra jogada em que ele dentro da área tem a tranquilidade de cavar por cima do goleiro. Ou seja, ele está com muita confiança, né? Os gols dão confiança ao centroavante. E nesse momento o Guirassy está parecendo o Romário dentro da área. É claro que eu estou exagerando, mas a verdade é que, vai ver os gols dele no YouTube que vocês vão entender o que eu estou falando. Aí mais um gol em que ele dribla o goleiro com uma tranquilidade. E por aí vai, cara. E por aí vai. Esse ele não driblou o goleiro, não. Esse ele driblou o zagueiro, né? A bola sobra para ele, ele dribla o zagueiro e faz mais um gol. São 13 gols nesta Bundesliga. Ah, e muita gente não vai se lembrar, mas teve um amistoso entre Brasil e Guiné recente. Ramon era técnico interino, que o Brasil ganhou em Barcelona por 4-1. E o gol de Guiné foi marcado por quem? Serhou Guirassy. Ou seja, é um cara que sabe fazer gol, né?
E isso cada vez mais no futebol europeu é um requisito fundamental. Essa posição tem sido escassa, né? A gente falou aqui já algumas vezes no canal sobre a briga e a caça por um camisa número 9, e até por isso na imprensa lá da Inglaterra já tem algumas equipes que estão de olho no Guirassy, né? Fala-se do Bournemouth, fala-se também do West Ham, do Brentford e alguns times aí desse escalão intermediário, né? Não do Big Six do futebol inglês, da Premier League, o que seria um salto muito interessante. Não estou comparando Bundesliga com Premier League, não é isso, mas a nível financeiro e a nível de exposição também para o próprio Guirassy. O que acontece? Muita gente está me mandando mensagem perguntando como é que está a situação do Guirassy com o Stuttgart. Não tem uma multa revelada, né, ou divulgada, noticiada pela equipe. Ele tem contrato até o meio de 2026 e fala-se na imprensa da Alemanha, e aí eu já vi notícias tanto no Bild quanto na Kicker, em outros lugares também, que a multa rescisória hoje é muito, muito baixa, o que facilita para muitos clubes. Nós estamos falando de uma multa de 20 milhões de euros. Cara, hoje isso na Europa é dinheiro de pinga para muitos clubes. E muitos clubes que buscam um camisa número 9. Inclusive, estava rolando uma conversa na Alemanha de que o Stuttgart buscou uma parceria com a Porsche, né, que é patrocinadora do clube já há muito tempo, e é investidora às vezes, quando não patrocina a camisa, enfim, para tentar aumentar o salário e aumentar o contrato do Guirassy e segurar o jogador no Stuttgart, porque realmente o que ele está fazendo já chama a atenção de outros clubes, né? A gente pega, por exemplo, os artilheiros da última Bundesliga, se eu não estou enganado, foi o Füllkrug e um Cucu, com 16 gols, por aí. Agora a memória pode estar falhando aqui. E ele já tem 14 nessa temporada, ou seja, na temporada inteira passada os artilheiros marcaram 16 gols. O cara tem 13, né? Perdão, 13 gols na Bundesliga nessa temporada. Pô, Quesada, então quer dizer que o meu time tem que contratar esse cara? Ele é bom mesmo? Cara, não estou dizendo que ele é um jogador espetacular, mas é um jogador que nesse momento a gente precisa monitorar. Porque aos 27 anos, hoje, para o futebol europeu, nesse cenário em que o jogador vai até os 35, em alto nível 36, ele é novo. E às vezes, pelo percurso do cara, pelos times que passou, demora para esses caras desabrocharem, vamos dizer assim, para o futebol mundial. Portanto, a partir de agora, óbvio que ele vai estar no radar de muita gente, inclusive de muita gente grande. Se a gente comparar com alguns times hoje, Tubarões, que estão jogando essa temporada sem um centroavante de referência, o Guirassy, por exemplo, poderia ter espaço. Guirassy ou Rosselló? Não sei. Entendem isso? Não estou dizendo aqui que ele deveria ser o jogador do Real Madrid, mas estou dizendo que em breve ele vai entrar no radar se ele continuar nessa pegada de clubes ainda maiores do que esses aí que eu citei da Inglaterra. Não acho que ele tem a qualidade, nem é tão novo como o Muani, que foi para o Paris Saint-Germain, e as características também são diferentes. Acho que hoje o principal centroavante a nível de idade e promessa dentro do futebol alemão é um senhor chamado Boniface, do Bayer Leverkusen, mas quem gosta de futebol e quem está procurando um centroavante certamente está de olho em Serhou Guirassy. E eu convido vocês a fazer o mesmo, assistir os jogos desse bom Stuttgart de Guirassy, que hoje ocupa a segunda colocação da Bundesliga. Vamos ver onde esse cara vai parar, hein? O meu prognóstico é que ele briga até o final, pelo menos, pela artilharia da competição nessa temporada. E só deixar um recado. Para quem gosta de apostar em artilharias e goleadores, já dá para fazer isso na KTO. Vou deixar o link para vocês fazerem aquela fezinha aqui nos comentários fixado, tá bom? Beijo para todo mundo, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.